Estamos de volta com o Jornal da Correio e ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto base, da proposta aí de lei que deve inclusive mexer com algumas regras trabalhistas. A gente daqui a pouco vai trazer ao vivo algumas informações e explicar direitinho alguns dos principais pontos para você com um especialista no assunto ao vivo direto de Campina Grande, um advogado, inclusive trabalhista. E para a gente entender melhor esses pontos, para todo mundo aí se organizar, muitas dúvidas estão surgindo, o Congresso ainda está discutindo sobre essa proposta, E aí daqui a pouco a gente vai trazer as informações ao vivo de Campina. Emi Nascimento está pronta? Vamos tentar chamar ela, fazer conexão aí ao vivo até Campina Grande. Emi Nascimento, conta pra gente como é que vai ser, quais são os principais pontos. Boa noite para você que nos acompanha no Jornal da Correio. Pois é, Linda, a MP da Liberdade Econômica foi aprovada na Câmara dos Deputados. Hoje à noite ela está passando por uma análise dos deputados em torno da proposta, que deve incluir algumas informações ou retirar outras também, depois dessa análise, dessa medida provisória. Depois, ela segue para o Senado, onde deve passar por avaliação até o dia 27 deste mês, que é a data final da validade desta MP. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o advogado especialista, o Edson Daniel Filho. Doutor Edson, conta pra gente o que é que a medida vai alterar, como é que ela funciona. Boa noite. Boa noite. Bem, essa medida ela tende a facilitar, a desburocratizar a criação de novas empresas, fomentar a economia com o surgimento mais facilitado de novas empresas, surgindo assim novos postos de trabalho para diminuir esse desemprego alarmante que nós temos no nosso país, Nós temos algumas mudanças trazidas por essa medida provisória, como por exemplo a necessidade da empresa, a obrigatoriedade da empresa manter um ponto, uma folha de registro de ponto ou registro eletrônico para apenas quando tiver mais de 20 funcionários. Hoje em dia, essa exigência é para aquelas empresas que têm mais de 10 funcionários, então facilita um pouco nessa criação também. E também nós temos a dispensa, a desnecessidade de alvarás, de autorizações, de inscrições para o início de novas empresas de baixo risco, que são bares, por exemplo, salão de cabeleireiros. Elas poderão iniciar suas atividades independente dessa emissão de alvarás, de autorizações, que por vezes tende a desestimular a criação de novas empresas. Nós temos também alteração na questão do trabalho ao domingo, Vai ser permitido às empresas funcionarem também aos domingos. Os trabalhadores que trabalharem aos domingos receberão sim, ao contrário do que se pensa, a remuneração em dobro. Essa remuneração só não será paga caso o empregado, quando trabalha ao domingo, tenha uma folga na semana, folga compensatória desse trabalho realizado do domingo, E nós temos também a possibilidade da criação por acordo escrito entre o empregado e a empresa, ou convenção coletiva, do ponto por exceção, que é aquela jornada que ela não é registrada obrigatoriamente no registro de ponto, Só são registrados o que fugir da jornada comum de trabalho, que são as horas extras, as folgas, as férias. Esse é o ponto por exceção que também poderá ser negociado diretamente entre a empresa e os empregados. Teremos também uma novidade com relação ao fim do e-social, Agora nós teremos um sistema simplificado, mais simplificado, para essas informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que a empresa tem hoje por obrigação de apresentar e que consumirá 50% menos dados da empresa. Ela terá que apresentar 50% menos documentação para fazer esses registros, Nós teremos também a dispensa da fiscalização antecipada. A empresa não será antecipadamente fiscalizada. Ela poderá ser fiscalizada na medida em que houver denúncias de sua atividade, e aí o fisco ele poderá manter sempre essa atualização de fiscalizações nas empresas. Doutor, para a empresa traz vários benefícios, principalmente para o empreendedorismo, mas no caso do trabalhador, isso fere de alguma forma as leis trabalhistas? Vem para ajudar, para contribuir? Quais são os pontos positivos? Existem pontos negativos para o trabalhador? Isso, ao meu ver, são apenas pontos positivos, Não há direitos trabalhistas sendo tirados com a aprovação dessa MP, que ainda vai seguir para a apreciação do Senado. Com certeza são pontos positivos que irá fomentar a criação, o desenvolvimento, a criação de novas empresas, e vai facilitar também na fiscalização da questão da jornada de trabalho. O trabalho ao domingo ficou regulamentado, Você vai receber em dobro se trabalhar ao domingo, então não houve redução de direitos. E para quem está criando o próprio negócio, o que é que muda? Vai ser facilitado de alguma forma? O que é que tinha antes que agora não tem mais?
Isso, você que está pensando em criar um novo negócio, né, que ainda não criou por conta dessa burocratização, por conta dessas inúmeras necessidades de autorizações, de expedição de alvarás de funcionamento, você que está segurando ainda o seu empreendedorismo por conta disso, agora pode ficar tranquilo, pode iniciar suas atividades desde que a sua empresa não possua riscos, né, como por exemplo, uma empresa de mineração que possui diversos riscos ambientais, ela tem que possuir alvarás de funcionamento. Mas pequenas empresas, empresas que não possuem risco ou de baixo risco, elas poderão iniciar sem a necessidade dessas autorizações. De certa forma, isso também procura viabilizar maiores quantidades de emprego, de repente geração de emprego, já que facilita o empreendedorismo? Isso, a consequência lógica da criação de novas empresas é a criação também de novos postos de trabalho, né? Teremos mais empresas em funcionamento, com isso teremos mais postos de trabalho a ser preenchidos no longo aí dos próximos anos. Doutor, conta pra gente qual vai ser o procedimento a partir de agora, tem essa análise inicial, depois como é que funciona? A partir de agora, com a MP foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, né? Hoje segue com a votação de alguns destaques e a posteriori irá para o Senado, né? Para ser votada no Senado, para então ser convertida em lei, caso seja aprovada no Senado até o dia 27. Existe alguma possibilidade de não seguir até o dia 27? Se não for aprovada até o dia 27, o que é que acontece? Isso, a MP ela tem um prazo, né, para a aprovação. Caso não seja respeitado esse prazo, a MP caduca e ela não se converte em lei. E aí essas mudanças que nós estamos anunciando não acontecerão. Muito obrigada, doutor Edson Daniel Filho. É isso aí, estão tiradas as dúvidas. Então, Linda, é com você nos estúdios. Valeu, Emi. Obrigada aí pelas informações. A gente tem mais informação sobre todo esse contexto, né? Afinal de contas, esse texto base foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aí ficou conhecida como a MP da Liberdade Econômica. E aí o objetivo do texto é tentar reduzir essa burocracia sobre atividades econômicas, enfim, facilitar aí os empreendimentos. Como a gente falou agora há pouco, essa proposta deve alterar regras trabalhistas se passar no Congresso, né? E por se tratar de uma medida provisória, o texto já está em vigor, mas precisa ter a votação concluída no Congresso até o próximo dia 27 para não perder a validade. A gente tem aqui os principais pontos, só para a gente frisar mais um pouco, os principais pontos dessa medida provisória, tá? Primeiro aí, o fim do e-social, a criação da carteira digital, o trabalho aos domingos e feriados, como bem explicou agora há pouco o especialista. Também tem como principal ponto a questão do registro do ponto eletrônico, né? Dispensa de alvará, horário de funcionamento, abuso regulatório, as startups também estão incluídas nesse texto, prazo para respostas, digitalização de documentos e também o Fundo Soberano. A gente também tem aqui as informações dos deputados federais paraibanos que votaram a favor dessa medida provisória. A gente tem, inclusive, aqui alguns nomes de quem votou a favor e quem votou contra. Aqui, os que votaram a favor da MP, tá bom? Ednei Henrique, do PSDB, Efraim Filho, do DEM, o deputado Hugo Mota, do PRB, Júlia Lemos, do PSL, Pedro Cunha Lima, do PSDB, Rui Carneiro, do PSDB também, e aí os deputados Wellington Roberto, do PR, e o Wilson Santiago, do PTB. Agora a gente tem a lista aqui dos deputados que votaram contra essa medida provisória aí da liberdade econômica. Damião Feliciano, do PDT, Frei Anastácio, do PT, e o deputado Gervásio Maia, do PSB. Então está aí esclarecido alguns pontos, inclusive, muitas pessoas estão em dúvidas. Esse texto ainda precisa ser aprovado, a conclusão, né, dessa aprovação no Congresso Nacional, e a gente continua acompanhando qualquer nova informação. Com certeza a gente traz aqui no Jornal da Correio.